Olá, seja muito bem-vindo à minha nova série Missionários Anônimos. Eu sou pastor há 15 anos e eu encontrei membros da igreja, pastores, com uma certa dificuldade na questão missionária e na questão evangelística. E eu vou explicar por quê. Muitos dizem, e eu já ouvi muitos falando isso, que não tem o dom da evangelização, o dom para ser um missionário, o dom para ganhar almas para Cristo, porque eu percebi que muitas dessas pessoas, elas ficavam se comparando com essas pessoas famosas que nós conhecemos na igreja adventista ou em qualquer outra igreja, pastor Mark Phelan, pastor Bulhon, pastor Luiz Gonçalves, pastor Arilton. Então eles se justificam dizendo assim, eu não sei fazer, eu não posso fazer porque eu não sou um Luiz Gonçalves, eu não sou um pastor Bulhon. E eu percebo, amigos, um erro muito grande, um erro gravíssimo nessa fala, porque Deus ele chama todos, ele chama todos. E eu percebi que na Bíblia tem muitos missionários anônimos. Então eu senti o desejo no meu coração de fazer essa série, uma série de 5 episódios curtos, missionários anônimos. Então compartilhe com os membros da igreja, com os amigos, com os colegas, que eles irão perceber que Deus tem uma obra para eles, independente se o nome deles vai ser um nome famoso, um nome reconhecido ou não. Deus ele tem um pedacinho da sua obra para cada um. Portanto, se inscreva no canal, compartilhe essas mensagens e venha comigo para a Bíblia. A primeira pessoa que eu gostaria de refletir com vocês aqui é uma missionária anônima, que a Bíblia chama em João, no capítulo 4, de mulher samaritana. Então perceba que nós não sabemos o nome dessa mulher, simplesmente diz a cidade que ela nasceu, não fala o nome dela, mas diz que é mulher samaritana, João capítulo 4. Num horário impróprio, meio-dia, essa mulher foi até o poço para tirar água. O normal, como vocês sabem, é tirar água no início da manhã ou no final da tarde, porque é um clima mais agradável, mais gostoso, né? Jesus estava indo da Judéia para Galiléia e tinha 2 caminhos. Ele podia ir pelas montanhas, que é um caminho mais perigoso, né? Um caminho mais difícil, ou ele ia pelo vale, que era um caminho até impopular, mas era um caminho mais agradável, até mais bonito, que era justamente o caminho que passava em Samaria. Nós sabemos bem que os judeus e samaritanos, eles não se davam bem. Eles eram inimigos éticos, raciais, na religião, na história, enfim, não se davam muito bem. E era comum isso. E Jesus, de propósito, com horário marcado, Jesus vai até Samaria, especialmente na cidade de Sicar. Meio-dia os discípulos vão para a cidade para comprar comida. E quem é que chega? A mulher samaritana. Não sabemos o nome dela. E ela está se aproximando, ela vê que é um judeu que está sentado ali. E Jesus, se ele se oferece para ajudar essa mulher, porque talvez um homem cristão faria isso, não, eu posso te ajudar a tirar água do poço? Jesus receberia um não. E o não fecharia completamente a porta do evangelho naquele momento. O que Jesus faz? Ao invés de se oferecer para ajudar, ele pede água. Pegou a mulher no contrapé, não é verdade? E ela fica intrigada porque vê um judeu falando com ela, né? Não é comum um judeu bater o papo com um samaritano, ainda mais uma mulher, não é verdade? Então, Jesus, ele oferece para ela, antecipando um pouco já os fatos, né? A água da vida, porque o diálogo já estava se aprofundando e Jesus começa a oferecer a água da vida, essa água que não dá sede jamais, e ele diz tudo a respeito daquela mulher, não com sentido de condená-la, mas com muito amor. Jesus se apresentou para ela como o verdadeiro Messias, aquele que conhece a nossa vida, aquele que perdoa os nossos pecados, nos leva a uma decisão. E quando aquela mulher percebe que ela foi reprovada com amor, com carinho por alguém que conhecia tudo a respeito dela, a conclusão foi: ele é o Messias. A Bíblia fala que ela deixa o cântaro ali, né, um vaso de barro, né? Ela deixa ali e ela sai correndo para a cidade. Ela começa a falar para todos na cidade: olha,
encontrei o Messias, porque Ele sabe tudo da minha vida. Ele ofereceu oportunidade de salvação, de arrependimento, de perdão para mim. É justamente o Messias. Amigos, só para vocês terem uma ideia, João capítulo 4, quando os discípulos estão voltando, eu estou com a Bíblia aqui, me permita ler aqui para vocês, por favor. Olha o que acontece, né? Veja aqui o relato comigo. João capítulo 4, verso 31. Nesse interim, os discípulos lhe rogavam, dizendo: Mestre, come. Mas ele lhes disse: uma comida tenho para comer que vós não conheceis. Diziam então os discípulos uns aos outros: ter-lhe-ia porventura alguém trazido que comer? Disse-lhes Jesus: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou a realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo: ergui os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Então nós percebemos aqui que Jesus ele faz uma comparação com a agricultura. A colheita do trigo, segundo o relato, eles estavam dizendo que ainda faltavam 4 meses. Mas Jesus faz uma aplicação espiritual, que as pessoas estavam prontas para a colheita. Alguém plantou, alguém semeou, e aquele momento estava se aproximando para a ceifa, para a colheita. Então, quando os discípulos percebem, uma multidão está vindo da cidade em direção a Jesus. Veja comigo o que a Bíblia diz, verso 39. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara. Novamente, não sabemos o nome dela. Ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediam-lhe que permanecessem com eles, e ficou ali 2 dias. Muitos outros creram nele por causa da sua palavra, e diziam à mulher: já agora não é pelo que disseste que nós cremos, porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Então, amigos, então perceba que uma mulher anônima se tornou missionária. Ela não passou por um treinamento prévio, ela não foi capacitada, ela não tinha sido recrutada. O simples fato de ela ter um encontro com Jesus, aquele momento de comunhão com Cristo, de entrega do coração a Jesus, fez que automaticamente ela se tornasse uma missionária. Então perceba que nem sempre o seu nome vai ficar em evidência, mas você pode fazer a diferença na vida de alguém, do seu vizinho, um colega de trabalho, colega de escola, algum parente. Então Cristo criará para você oportunidades, e para mim também. Então nós precisamos aproveitar essas oportunidades e contar a experiência que tivemos na presença de Jesus. Ele sabe dos nossos pecados, Ele sabe dos nossos erros, Ele deseja nos perdoar, e uma vez que você entende isso e você é beneficiado com a graça de Cristo, saia para testemunhar. O texto bíblico relata que quase todo mundo daquela cidade foi ouvir Jesus. E eles foram por causa do testemunho dela, porque ela mesma disse, ele me disse tudo quanto tenho feito. Jesus sabia tudo a respeito dela, e Jesus não condenou ela e não deseja condenar nem você, nem as pessoas pelas quais você entrará em contato. E depois as pessoas de Samaria, os samaritanos, melhor dizendo, diziam assim: olha, nós cremos não só porque você falou, porque nós mesmos percebemos que este verdadeiramente é o Salvador do mundo. Portanto, amigos, venha ser um missionário anônimo. O nome que tem que ficar em evidência é o nome de Cristo. Mesmo que você não seja lembrado, mesmo que você não tenha passado por uma escola de teologia, mesmo que você não tenha dons tão relevantes, tão fortes aos olhos dos homens, você é relevante para Deus e vai ser relevante para alguém que está à procura de salvação. Então se junte comigo, vamos salvar. Você é um missionário anônimo.